Bom dia, irmãos e irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Cristã em Campo Grande. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Oremos ao Senhor para nós iniciarmos, que Ele nos dê graça nesta manhã, ilumine os nossos pensamentos, que Ele nos conduza segundo a Sua palavra, para que através dela nós vivamos esta vida de forma coerente, de forma sábia, com entendimento vindo da parte de Deus para nós, porque é através da palavra do Senhor que nós vivemos de forma ética, verdadeira, justa. Por nós mesmos nós não conseguimos. Por isso momentos de ensino, por isso que a nossa igreja preza por ensino bíblico, não ensino de qualquer forma, porque o ensino bíblico é que nos conduz para uma ética correta, né? Eu peço a você, aluno, homem, menino, jovem, tenha a liberdade de fazer uma oração para nós iniciarmos a aula de hoje, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus. Obrigado, Deus querido, que o Senhor quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Amém. Somos gratos, Pai, pelo seu cuidado generoso, maravilhoso, misericordioso com cada um de nós, nos trazendo a este local. Amém. 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 Continuando o estudo do breve catecismo, nós estamos caminhando, descendo agora a ladeira para terminar. Estamos nas últimas perguntas. Encerramos, como a terceira parte nos mostra, na pergunta 107. Hoje nós vamos ver as perguntas 98 e 99. Eu quero introduzir vocês a seguinte questão. Nós estávamos caminhando com relação à comunicação da graça de Deus através dos sacramentos, a comunicação interna da graça de Deus através do batismo e da ceia do Senhor. Nós vimos a comunicação externa da graça de Deus por meio da palavra. Hoje nós vamos ver mais uma comunicação da graça de Deus de forma externa, no sentido de nós termos comunhão com Deus. Hoje nós vamos iniciar o estudo de um meio, de um exercício de fé pela graça, chamado oração. Hoje vamos estudar a respeito da oração, iniciar o estudo da oração. Pergunta 98, 99 vai nos encaminhar, vai nos dar uma base, vai nos dar um alicerce sobre o estudo da oração. E depois nas últimas 7 perguntas, das 8 perguntas, das 100 até a 107, nós vamos estudar, nós vamos seccionar o Pai Nosso. Vamos estudar o Pai Nosso, encerrando na 107, e assim, com a graça de Deus, se estivermos vivos até lá, encerraremos o estudo do breve catecismo de Westminster, que nós estamos caminhando há mais de 2 anos, com a graça do Senhor. Bom, e ore ao Senhor para que o Senhor ilumine o entendimento dos presbíteros, para que nós decidamos a respeito da próxima matéria que o professor Rodrigo irá ministrar na Escola Bíblica Dominical, findando assim o breve catecismo de Westminster. Bom? Pergunta 98, todos juntos bem forte, vamos lá. O que é oração? O que é oração? A resposta é a seguinte, vai. A oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua, e isto em nome, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Muito bem, isto é oração.
Oração é um santo oferecimento. Santo oferecimento é algo sagrado, é algo que envolve santidade. Isso que quer dizer? Oração envolve santidade. Um ímpio não ora. Entenda assim. Um ímpio não ora. Oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, ok? A oração é um caminho da terra ao céu. A oração é uma comunicação da terra com o céu. Qual é a comunicação do céu para a terra? Do céu para a terra, a palavra de Deus. Qual é a comunicação do céu para a terra? A palavra de Deus. Qual é a comunicação da terra ao céu? A oração. A oração. Em nome de... por coisas conformes com a sua vontade. Você ora ao Senhor abrindo o seu coração. Mas é importante você orar ao Senhor pedindo coisas conforme a vontade de Deus. Para você pedir coisas conforme, ou orar ao Senhor conforme a vontade dEle, você precisa conhecer a vontade dEle. Como que você conhece a vontade de Deus? Estudando a palavra de Deus, estudando aquilo que Ele se revela. Porque Deus revela a vontade dEle a você e a mim, através da palavra. Em nome de Cristo. Qual é o meio? Qual é o mediador? Qual é o passaporte para Deus? Cristo. Nós não oramos em nome de santos no sentido de pessoas canonizadas, ou por intermédio, através da intercessão de outras pessoas. Não, a nossa oração não chega a Deus por outras pessoas. Ainda que o meu avô, um homem tão devoto ao Senhor, eu peço a ele para que converse com Deus. Não, ele não tem essa intermediação. Não tem esse caminho a Deus através de um outro homem, senão Jesus Cristo. Não há outro mediador, como Paulo escreveu a Timóteo, entre Deus e os homens Deus, senão por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O caminho para Deus é Cristo. O acesso a Deus é Cristo. Deus recebe a sua e a minha oração em nome de Cristo, pelos méritos de Cristo. Em Cristo, com a confissão dos nossos pecados. Oração faz com que você abra o seu coração a Deus e diga assim: Senhor, apesar dos meus tantos pecados, o Senhor me ouve. Porque a oração não é assim: Senhor, agora que o Senhor já me perdoou, já me lavou, já me santificou, já me justificou, então agora, senta aí que eu vou te falar. A oração é sempre essa postura de terríveis pecadores diante de um tremendo Deus santo e justo, que você não teria acesso a Ele se não fosse por Cristo. É sempre reconhecendo a nossa pecaminosidade, é sempre reconhecendo a nossa falibilidade, é sempre reconhecendo que o Senhor, é por tua misericórdia que o Senhor me ouve, porque o Senhor não tem a obrigação de me ouvir, não. Reconhecendo os nossos pecados e a nossa situação. E um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Oração sempre com gratidão. Oração sempre entendendo o nosso lugar e o lugar de Deus nessa relação. Ok? Não obrigando nada a Deus. Não determinando nada para Deus. Ninguém determina nada para um Deus que não se move. Ele não se move por determinação de seres criados. Você acha que Deus age porque Ele é submisso a determinações de criaturas? Nunca. Nunca. Deus não age porque criaturas determinaram algo para Ele. Deus determina, o Criador determina todas as coisas, de cima para baixo. Você é submisso. Você pede em nome de Cristo e fala: Senhor, seja feita a tua vontade, porque nem isso que eu estou pedindo ao Senhor, talvez não seja bom para mim, mas o Senhor sabe. Eu determino a cura agora. E aí? Aí Deus fala: nossa, é verdade, puxa, agora eu fiquei com medo desse orador. Vou curar, porque senão ele vai brigar comigo. Não tem cabimento. E isso acontece muito por aí. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter essa compreensão. Tem hora que a gente pensa que, nós somos tantas coisas, nós somos tão grandes, Mas não, nós somos vermes. Menos que isso. Há um Deus soberano que atende à vontade dEle. E se nós estamos debaixo da vontade dEle, Ele atende os nossos pedidos.
Vamos lá, Salmo 10, 17. Quem achou, leia bem rápido, Salmo 10, 17. E o outro já procura 145, 19. Vamos lá, Marcos. Olha só, olha o Salmo, o versículo 17 do Salmo 10 diz assim: tendes ouvido o desejo ou o pedido dos humildes. Parece muito básico, mas você tem que entender que quando você ora, Deus te ouve. É muito elementar isso, mas tem hora que a gente dá uma esquecida, né? Deus ouve o que você pede, a sua oração, o seu clamor a Ele. Deus ouve. Isso é muito básico, mas é importantíssimo você relembrar. Deus ouve, Deus é um ser relacional, que está nos ouvindo. O pedido dos humildes. 145, 19, quem achou? Que bênção! Ele acode à vontade dos que o temem. Olha que lindo isso! Isso traz um conforto no seu coração. Você, Senhor, eu quero aprender a temer ao Senhor, o princípio da sabedoria, buscar ao Senhor, temer ao Senhor. Senhor, o Senhor acode ao meu pedido, o Senhor me socorre, o Senhor me salva na hora da angústia. Não te traz um alento para a sua alma quando você lê textos como esse e você entende que Deus te ouve, que Deus, com carinho, acolhe as suas súplicas, as suas preces. Isso é maravilhoso. É o que nós precisamos, criaturas falíveis. Porque às vezes, quando a gente dá um passo, até aqui a gente consegue, mas de repente passa do nosso controle e fala, e aí? Fugiu do meu controle. Até um certo ponto eu tenho um controle, um domínio sobre as circunstâncias. Entenda-me, nós somos limitados, mas a gente tem certo controle no sentido assim, eu vou até aqui, eu decido, até ali eu dou remédio para minha filha, até lá eu cuido das minhas finanças. Mas chega um momento que você se depara numa encruzilhada, que você olha para a situação e fala, Senhor, meu Deus, não sei o que fazer. Não tenho o que fazer. Os médicos falam, tem que desligar o aparelho do fulano, do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. Senhor, é só o Senhor. E o Senhor ouve com carinho. Então, nos traz segurança, nos traz alento. Saber que Deus ouve as nossas súplicas. João 16, 23, olha só o que Jesus diz. Vamos lá. João 16, 23. Quem achou? Bem forte. João 16, 23. Vai lá. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, Ele vos concederá em meu nome. Isso, Jesus está ensinando que Ele, por meio dEle, por intermédio dEle, o acesso a Deus é por meio de Jesus. Então peçam em meu nome, e meu Pai ouvirá e atenderá, se for conforme a vontade dEle. Certo? Nossa oração tem que ser sempre em nome de Jesus. No nome de Jesus, por intermédio de Jesus. Nosso acesso a Deus é por meio de Jesus. 1 João 1, 9, é um texto bem conhecido. 1 João 1, 9, se... João está mostrando, antes disso, se você tiver o cuidado de ler os versículos anteriores, ele mostra assim, Deus é luz. Deus é luz. Ele já estabelece a regra do jogo. Deus é luz, ou seja, ele fala assim, Deus conhece tudo, absolutamente tudo. Aí ele discorre a respeito da mentira, se nós falarmos que não temos pecado, somos mentirosos, fazemos dele mentiroso, ou seja, como se nós disséssemos, Senhor, eu não tenho pecado, eu sou perfeito, mas Deus mostra para nós que nós somos pecadores. Ele é luz, Ele traz luz sobre sua e minha vida. Então João no versículo 9 diz assim, se nós confessarmos nosso pecado, ele fala assim, abre o jogo, rasga, reconheça, você é pecador e quando você tem pecado, você tem que confessar a Deus. Não é uma maneira de nós informarmos Deus que nós temos pecado, dizendo assim, Senhor, não sei se o Senhor está sabendo, mas eu pequei. Não, você está abrindo o coração dizendo assim, Senhor, o Senhor tem razão em me mostrar que eu sou pecador e que eu pequei. Não adianta fugir do Senhor. Eu consigo esconder os meus pecados da minha esposa, consigo. Eu consigo apagar as coisas do meu celular, consigo. Mas eu não consigo esconder absolutamente nada da luz excelsa, que penetra lá
no mais recôndito do meu coração: Senhor, eu pequei, o Senhor sabe. Antes que seja tarde demais, Senhor, quero confessar o meu pecado, para que ele não, como Jesus mostra que os pecados que muitas vezes são escondidos, eles serão revelados no telhado, ou seja, todo mundo vai ver. Vai ser uma vergonha muito maior. Porque se Deus ama, Ele mostra, Ele disciplina, Ele revela, porque Ele é luz. 5,14, da mesma carta aí de João, da primeira. 5,14, quem que achou, leia bem forte. Olha que lindo. João diz assim: esta é a confiança que nós temos. Então você ora pela fé. Pela fé. Porque você ora a um ser que você não vê. Então, mas você ora e você tem convicção, confiança de que Ele existe, que Ele ouve, que Ele atende conforme a vontade dEle. Isso é fé. Tudo isso é fé. Convicção no coração. Essa é a nossa confiança. E João diz: esta é a nossa confiança, de que Ele atende, ouve os nossos pedidos conforme a sua vontade. Essa é a base da oração. Essa é a base da oração. E quando nós pedimos algo que não é a vontade dEle, no sentido assim: oh Senhor, me livre de uma blitz, porque eu não tenho CNH, eu não tenho carteira de habilitação, Senhor, mas me livre de uma blitz. Estou andando errado, estou andando contrário à lei, estou fazendo coisas ilícitas, mas me livre de todo o mal. Você acha que Deus vai te atender? Tiago ensina: vocês pedem mal. Isso é pedir mal. É pedir algo que não seja conforme a vontade dEle. Me livre de ser pego pela polícia, Senhor. Mas eu tô sujo. Estou cheio de BO. E aí? Deus vai te atender? De jeito nenhum. Pois não? Exato. Exatamente. Senhor, me livra, Senhor, das consequências da minha mentira, que ninguém descubra e que dê tudo certo. E aí? É uma oração conforme a vontade de Deus? De jeito nenhum. Senhor, me livre dos meus credores. Tem muita gente cobrando de mim, Senhor, porque eu estou devendo um ou outro aí. Senhor, me livra, porque, olha, está difícil, viu? Estão me incomodando demais. Deus vai olhar para você e falar assim: oh, você está pedindo errado. Peça arrependimento. Peça condições de você poder gerir melhor as suas finanças e de você poder ter condições de pagar as suas dívidas. Pediu? Mal. Isso que Tiago ensina no capítulo 4. E com relação ao lugar? Lá na casa da profetisa tal, vamos orar que lá Deus atende melhor. Qualquer lugar que você estiver, Deus te ouve. Seja no monte, seja na praia, seja no banheiro, seja lavando louça, seja no trânsito, seja viajando, seja estudando, seja numa prova. Qualquer lugar. Ah, mas tem lugar melhor que o outro? Não, não existe isso para Deus. Para Deus não há lugares especiais que Ele atende mais do que atenderia em qualquer outro lugar. Não tem isso para Deus. Onde você estiver, você em nome de Jesus fala com Deus. Seja num leito de hospital, seja jogando bola. O que mais? Irmão, eu preciso que o irmão vá lá na minha loja nova, para que ore lá para que as prateleiras, as mercadorias sejam todas abençoadas, e aí o caixa também seja abençoado por Deus, para que amanhã eu vou abrir meu negócio, e lá o irmão coloca a mão e vai dar tudo certo, porque amanhã é a inauguração da minha loja. Vamos lá, irmão? Aí quem sabe você vai responder assim: irmão, olha, posso até ir lá orar, mas eu não vou orar por coisas, eu vou orar por você. E eu posso orar aqui também, não preciso ir lá. Vamos lá, vou conhecer sua loja, não tem problema nenhum. Mas não é eu estar lá ou estar aqui que vai fazer a diferença. E eu não vou orar por causa do seu caixa, das suas mercadorias, vou orar por você, meu irmão. Deus abençoe meu irmão José, que está abrindo a loja aqui. Que o Senhor dê graça para ele poder, com sabedoria, cuidar do seu negócio. Não é impondo a mão que a mercadoria vai ser abençoada, e não é pondo a mão no dinheiro ou no caixa, na caixa registradora, que as coisas vão multiplicar. Não é assim.
Não é assim. Nós precisamos desmistificar ensinamentos errados ou compreensões erradas a respeito da oração. Certo? E orar na madrugada? É ótimo, mas não por causa do horário. Não é porque é de madrugada que é algo especial que Deus ouve ou Ele atende mais do que se você orasse ao meio-dia. Tem gente que fala, né, a pessoa despertou do sono, aí as pessoas falam, vai orar porque o diabo vai te fazer dormir. Tanto que você vai orar. O diabo é um sonífero que vai atazanar você para você dormir. Hã? Desculpa, Sérgio. Tem menos acesso, né, de madrugada. Então, ora, quando você for despertado na madrugada, vai orar, sim, é ótimo exercício. Vai ler a Bíblia, vai ocupar sua mente. Mas não necessariamente, não é porque é de madrugada que Deus vai atender, diferente se você orasse, por exemplo, em cima de uma moto ao meio-dia. Entenderam? E tem muita gente que está baseado nesses misticismos errados a respeito da oração. Tipos de oração. Eu coloquei, não é um rol taxativo, ou seja, não são só essas, mas assim, dentro de uma coleta de orações e ensinos bíblicos, nós podemos dividir em 4. Eu dividi em 4 para vocês. Primeira, oração de adoração e louvor. O que é oração de adoração e louvor? É uma oração onde Deus é o centro da oração. Deus é o centro da oração, com o propósito de exaltar e glorificar a Deus e seus atributos. Em outras palavras, só se fala de Deus neste tipo de oração. É um tipo de oração. Eu quero dizer para você também que os tipos de oração se mesclam, se misturam. Numa oração só sua, você pode orar adorando, você pode orar pedindo, você pode orar imprecando, nós vamos ver o que é imprecar, e você pode orar confessando, tá bom? Elas se misturam. Mas um tipo de oração é uma oração de adoração, ou seja, você louva a Deus, você adora a Deus, você diz os atributos de Deus. Deus é a sua oração. Agora eu vou pedir o seguinte. Nesses tipos de oração eu coloquei alguns textos. Eu vou falando o nome do aluno que está aqui ou da aluna presente. Você, aluno ou aluna, abra o texto que eu vou dizer e você vai nos conduzir em oração. Se eu falar assim, fulana, lê Salmo 8:1, aí a fulana vai ler em voz alta e todos nós juntos repetindo o que ela vai orar o que ela vai ler em oração, ok? Nós vamos fazer esse exercício de nós orarmos o texto bíblico, tá bom? Então, por favor, Ari, pode abrir o primeiro texto, Salmo 8, versículo 1. Ela vai ler bem alto e nós vamos repetindo a oração dela, nós vamos orar também esse versículo. Salmo 8:1. Por favor, Ari. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. No nome de Jesus, amém. Pois expuseste no céu a tua majestade. Amém. Encerrou, né? Amém. É uma oração de adoração. O Senhor é magnífico, o Senhor é excelso. O Senhor expôs no céu a tua majestade. Por favor, César, pode abrir Salmo 18, 1 e 2 e nos conduzir em oração? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém. Oração de adoração. Vocês percebem que a gente ora mais pedindo do que adorando? Tem hora que a gente não ora, a gente ora menos, dizendo a Deus os atributos dele, declarando os atributos dele em oração. Nós precisamos orar mais assim, dizendo: o Senhor é rocha, o Senhor é minha segurança, o Senhor é poderoso, o Senhor é salvador, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é dono do universo. Essa é a oração de adoração. Por favor, a Elô pode ler Judas. Eu coloquei um aí que só tem um capítulo, né? Mas é Judas, versículo 25 aí do único capítulo
dele. É o penúltimo livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Antes de Apocalipse, vamos lá. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que oração linda, linda, cristocêntrica, teocêntrica, de adoração e louvor. Próximo tipo de oração, oração de ações de graças ou de gratidão. Nós oramos agradecendo ao Senhor. Olha lá, Deus é o alvo de agradecimentos por ter atuado a favor do crente orador, estando este, ou seja, o crente orador, profundamente agradecido, né? A gente ora ao Senhor: Senhor, o Senhor acabou de me livrar de um acidente. O motoqueiro caiu, passou na minha frente e eu quase bati nele, Senhor, o Senhor viu. Muito obrigado pelo livramento. Se não fosse o Senhor ter colocado a sua mão, eu teria sofrido um acidente, talvez machucado um motociclista na minha frente. Muito obrigado, Senhor, pelo livramento. É uma oração de agradecimento. Tá bom? Eu peço, por favor, para que o Newton possa ler Salmo 30, versículo 1 e versículo 2. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Amém. Que agradecimento. Oração de gratidão, de ações de graças. Por favor, Amar, pode ler o Salmo 75, versículo 1? Isto. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Amém, amém. Deus tem feito maravilhas na sua vida? Você tem agradecido? Temos que agradecer ao Senhor pelas maravilhas dele nas nossas vidas. 1 Coríntios 15, 57. O Plínio, por favor, pode ler? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que versículo lindo para você orar ao Senhor agradecendo. Agradecer pela vitória que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Terceiro tipo de oração, oração de petições ou de súplicas. Nós pedimos ao Senhor, são petições nossas, pedidos endereçados a Deus para recorrer ao poder e soberania dele em meio a diversas circunstâncias impossíveis ao crente orador, pedindo socorro, consolo, livramento, cura. Essas orações de petições e de súplicas, elas englobam também orações imprecatórias. Orações imprecatórias são orações de pedido de vingança e justiça da parte de Deus. Você pede a Deus por justiça: Senhor, vinga esta causa, seja o vingador disso. Eu não quero vingar, porque a vingança do homem é falha, é ruim, mas o Senhor vinga, o Senhor é vingador, justo vingador. E também tem as orações intercessórias. As orações intercessórias, quando o orador coloca-se entre Deus e a outra pessoa. Eu quero interceder pelo Rafael, então eu peço a Deus pela vida do Rafael. Isso tudo está dentro do tipo de oração de petição ou de súplica. Por favor, a Josi, pode ler Salmo 27, versículos 7 até o 9. Salmo 27, de 7 a 9. Salmo 27, de 7 a 9. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo.
Compadece-te de mim. Responde-me. Ao meu coração me ocorra. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me repulses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Amém. Oração de súplica. Senhor, eu não consigo resolver, não, Senhor, está tudo fechado. Socorro, Senhor. Socorro. É um pedido que eu faço a Ti. Me ajude. Intervenha nessa hora, milagrosamente. O Teu poder é grandioso, o Teu poder é infinito. Portanto, Senhor, haja. Salmo 70, versículo 5. Pedro Henrique, pode ler, por favor? Salmo 70, versículo 5. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me. Pois Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não detenhas. Amém. Socorro, livra-me. Salmo 94, 1 e 2. Eu vou pedir para a Rayane, por favor. Lê Salmo 94, versículo 1 e versículo 2. Ó Senhor, Deus das vinganças. Ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Amém, amém. Que oração que a gente recorre ao poder de Deus sobre as injustiças, sobre os males que as pessoas estão fazendo, contra mim ou contra quem quer que seja. Senhor, o Senhor é juiz, levante-se, Senhor. Vinga, julgue, haja, Senhor. Eu recorro a Ti. Que o Senhor faz tudo perfeitamente. Oração de súplica. Vamos lá, e a última então, a oração de confissão. O seu conteúdo, tipo de oração, né? O seu conteúdo é originado da abertura do coração do crente orador a Deus, não informando Deus, mas reconhecendo a onisciência de Deus sobre tudo. Pode ser confissão de pecados, confissão de lamentações, confissão de angústias e confissões de inquietações. Nós confessamos não somente pecado, mas nós confessamos, Senhor, eu estou inquieto, Senhor, eu estou angustiado. Alguém passa por angústia aqui? Ou só eu? Alguém passa por preocupação aqui? Ou ansiedade ou só eu? Ore ao Senhor, Rodrigo. Ore ao Senhor. Tem hora que a gente tenta resolver tudo, né? Senhor, depois eu oro, mas eu preciso resolver aqui. Senhor, me ajuda nessa hora. Me dê sabedoria para agir, antes de agir, ou não agir. Salmo 51, de 1 a 10. Eu vou pedir para... Vamos ver aí. A Grace pode nos conduzir? Salmo 51, de 1 a 10. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar.
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém, amém. Que oração, que oração. Gilmar, por favor, pode ler Salmo 102, de 1 a 4? Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Vira-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como a fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até que me esqueço de comer, eu clamo. Amém, amém. Que tristeza o salmista demonstra, profunda tristeza, não dá vontade de comer, os ossos ardem, a alma queima como uma fornalha. E o que ele faz? Ele ora, ele confessa a sua falibilidade, ele confessa que, Senhor, me ajuda, o Senhor é um remédio para tudo isso, me ajuda. Muito bem, caminhando para o final, nós temos o versículo 26 e 27 do capítulo 8 de Romanos, que é um ensinamento precioso do apóstolo Paulo. Em suma, ele diz o seguinte: você ora, você só ora porque o Espírito te conduz a orar. Nós não oramos por nós mesmos ou através do que a gente pensa, através do nosso raciocínio, do nosso intelecto simplesmente. Não, a nossa oração não é comunicação com Deus natural, humana, simplesmente. Antes disso, o Espírito nos conduz em oração, tanto para você orar, pedindo, confessando, agradecendo, adorando a Deus, quando você não consegue nem falar, o Espírito está orando por você e em você. Vamos ler os 2 versículos do capítulo 8 de Romanos? Vamos todos juntos? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Que coisa linda! O Espírito está aqui. O Espírito está lá no seu quarto quando você está derramando lágrima e nem lágrima mais sai do seu olho, de tanto que você já chorou. E Ele está ali te assistindo, Ele está ali com você, nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, inexprimíveis que não dá para compreender. Não dá para exprimir, é compreender, mas Ele está orando por você e por mim. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabe quem ora perfeitamente por você e faz todos os pedidos que você precisa? O Espírito de Deus, porque Deus Pai conhece a mente do Espírito. O Espírito pede por você: Senhor, ou Pai, atende, cuida desse teu filho, nessa hora tão difícil que ele está passando.
O Espírito intercede por você. E a vontade de Deus se cumpre na sua vida através dos pedidos, da oração, dos clamores do Espírito Santo. Que maravilha! Que coisa mais linda. Pois não. Sim. Sim. Amém. Amém. Olha só, que lindo. Muito bem. Tendo esses versículos no coração e sabendo que o Espírito atua em nós para nós orarmos como convém, você subentende então, ou você conclui que a nossa vida deve ser uma vida de oração. A oração não é somente um momento. A oração é um estado, é um estilo de vida. Por quê? Porque você está sempre na presença de Deus e sempre o Espírito está atuando em você de tal forma que você agora, ou ali, ou daqui a pouco, ou sobre uma moto, ou no escritório, ou no banheiro, ou na escola, ou lavando uma louça, você está ali e Deus está ali, e de repente você fala: Senhor, o Senhor está me ouvindo. Você não programou um momento. É bem verdade que nós também devemos ter momentos programados, no momento sim que nós devemos devotar ao Senhor em oração. Não perca isso. Não perca isso. Ore pelo alimento, ore pela manhã, ore pela noite, agradeça a Deus pelo dia. Tenha assim momentos programados de oração. Nós devemos ter essa devoção e esse exercício e essa disciplina. Mas não pense que é somente ali, porque a sua vida é uma vida de oração, de conversa com o seu Pai Celestial. Que Ele está sempre ali, para te ouvir. Neemias capítulo 2, abra por favor. Não sei se vai ser o objeto do estudo do culto. Neemias capítulo 2, olha só que interessante, é uma oração impromptu. Augusto Nicodemos ensina. O que é oração impromptu? É uma oração que de repente não dá para você pensar, para você orar. Neemias capítulo 2, abra lá e leia, pode ser o pai, pode ler por favor, Neemias capítulo 2, a sua Bíblia deve estar bem condicionada a abrir Neemias, marcada, né? Capítulo 2, de 2 a 5, leia por favor. Só um minutinho. O rei viu que Neemias estava bem triste e perguntou: o que está acontecendo? Aí ele contou: está acontecendo isso. Falou para o rei. E o rei falou: então me pede o que você quer. Ali, vocês perceberam? Ó, ele está ali na presença do rei. O rei falou: o que você quer? É a oportunidade dele pedir: eu quero riqueza, quero dinheiro, quero isso, quero aquilo, quero uma casa. Mas ele tinha que raciocinar na hora. O rei falou: perdeu a oportunidade, próximo. Ali na hora, pensa, o que você vai pedir para o rei? O que ele fez? Vamos voltar aqui. O rei falou: o que você quer, Neemias? O que ele fez? Orou ao Senhor. Naquela hora ali. Ele falou: dá licença um pouquinho, rei. Ele foi lá no quarto dele e orou. O rei, vamos voltar de novo. Neemias, o que você quer? Neemias orou: Senhor, me ajuda, eu não sei o que pedir. Estou na presença do rei, me ajuda. Por favor, Senhor. Rei, eu gostaria disso. Deus deu a resposta para ele na oração. Colocou na boca dele o que ele queria falar, o que tinha que falar, porque ele orou impromptu, na hora. Quer falar, Lu? Amém, aleluia. Neemias vivia na presença de quem ele sempre orava, ali na presença do Rei dos Reis. Perfeito. Senhor, perceberam? Então é uma vida de oração.
José, na hora que a mulher de Potifar veio pegar ele não falou, por favor, dá licença um pouquinho, deixa eu orar. José tinha uma vida de comunhão, de devoção ao Senhor. E naquela hora, José não deu nem tempo de orar por aquela mulher. Certo? Ele clamou, sai daqui. E aí, não, ele fugiu. Ele fugiu. E ele estava em uma vida de constante oração e devoção ao Senhor. Perceberam? Então, a nossa vida, nós devemos ter uma vida de oração. Frase de Billy Graham para a gente encerrar. Não importa quão sombria e sem esperança uma situação possa parecer, nunca pare de orar. Amém. Que Deus nos ajude, né? Em nome de Jesus. E a próxima pergunta, nós vamos encerrar. 99 vai nos encaminhar para o estudo da oração dominical ou do Pai Nosso. Qual é a regra que Deus nos deu para nos dirigir em oração? Por favor, eu peço para que alguém abra Salmo 119, versículo 169, e outro abra Mateus 6, de 9 a 13, enquanto eu vou ler a resposta. Toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração. Mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo nos ensinou aos discípulos e que geralmente se chama a oração dominical. Salmo 119, versículo 169. Diga, leia. Olha só que interessante, nós oramos ao Senhor, chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Mas o que eu vou pedir, Senhor? Me dê entendimento do que pedir segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Nossos pedidos devem ter base na palavra de Deus, porque é a vontade de Deus. Muitas orações são antibíblicas. Deus vai atender? Jamais. Então, existe uma estrutura de oração, que é o Pai Nosso. Alguém achou? Mateus 6? Então leia, por favor. Uhum. Amém. Então nós vamos estudar, se Deus permitir, na próxima aula, iniciando a introdução e as partes do Pai Nosso, ou da oração dominical. Amém. Deus nos ajude, né? Amém.